Sou conhecido por Manuel III Ferreira, tenho 77 anos, sou apicultor há 59 anos. É uma paixão muito antiga. Eu nasci no campo, vivi no campo sempre e gostava muito de ver os cortiços e as abelhas. E numa determinada altura sei que havia uma feira em Santiago da Guarda, no dia 26 de cada mês, e eu fui lá 2 meses seguidos com o meu pai e passava junto de um apiário de um senhor que tinha 90 cortiços. Aquilo para mim era fascinante. E disse ao meu pai, eu quero uma coisa daquelas. E ele foi ter com o dono dos cortiços e disse-lhe, já contei isto 500 vezes, disse, olha, o rapaz anda aí a chatear-me, quer umas colmeias, quer uns cortiços, tu arranjas-lhe aí um. Está bem, a gente depois fala-nos sobre isso. Passou-se um mês e no mês seguinte nada e ele voltou lá, ou voltámos lá a passar os dois, e eu disse, o homem não te disse nada. Não. E voltámos a encontrar o homem e o meu pai disse, então, nunca mais disseste nada por causa das colmeias para o rapaz? Ele disse assim, pois sabes, mas isso vendido, tira a sorte, isso só roubado. E nessa noite eu fui lá roubar um cortiço. E nunca mais acabaram as abelhas para mim. Fui à África, deixei cá 2 cortiços, um irmão meu, que também hoje se dedica ainda à apicultura, é que foi olhando por aquilo. Vim da África, os cortiços estavam lá com os enxames e passados talvez aí 2 anos, 74, por aí 73, sei que comprei as primeiras colmeias, fui comprá-las a Coimbra, a uma casa grande lá havia de apicultura, que era o Alberto Silva Duarte. E é daqui que nasceu a minha paixão grande pela apicultura. Há cerca de 22 anos criei, juntamente com outros apicultores, uma associação de apicultores no concelho, que não existia, a Cicolmeia, e que vai continuando a existir. Cada um dos apicultores tem as abelhas, as colmeias que pode ou que quer, porque a apicultura é uma atividade que dá muito trabalho, embora pareça que não. Começamos no inverno com a colocação das colmeias, mais tarde com a colocação das alças, nós chamamos alças, as meias alças, onde elas vão produzir o mel, e chegamos a esta altura, mês de julho já, estamos na fase da cresta. A cresta consiste em ir às colmeias e roubar, é o termo, o mel que elas tanto trabalho tiveram para fazer. Tiramos as alças, transportamos para as nossas molarias, e é nas molarias que desoperculamos, que abrimos os quadros que têm o mel e em centrifugadoras extraímos o mel, que depois colocamos nas tinas e enfim, vai chegar ao consumidor de diversas formas. Além de ter que, durante o ano, ir visitando as colmeias, ver se têm doenças, porque há 59 anos não havia nenhuma doença nas colmeias, também não havia colmeias, só havia cortiços. E nessa altura tirávamos um bocado do favo do cortiço, espremíamos o mel que lá estava, as larvas, e aquilo era tudo bom e tudo mel. Hoje não há larvas, só há mel, mas temos em contrapartida, temos a varroa sobretudo, que ataca as colmeias e que tem que ser tratado. Aí vamos contando, por enquanto, com alguma ajuda da Direção Regional da Agricultura, do IFAP, e ultimamente, há 10 anos talvez, a esta parte, temos mais aí uma visita que é a vespa velutina, que em condições normais, eu digo normais, com uma colmeia, por exemplo, ela consegue comer todas as abelhas da colmeia e ficamos sem nada. Neste ano e nesta altura, que é julho, não estamos a ver ainda vespas velutinas. Provavelmente o excesso de calor que se tem notado também terá contribuído para que elas estejam com uma atividade mais parada ou, sei lá, elas não tenham resistido. A colmeia é constituída por 2 partes, portanto tem o ninho,
onde colocamos quadros com cerca de 40 centímetros de altura e a cera, onde as abelhas normalmente vivem e fazem a criação das suas abelhinhas novas. Quando está cheia, colocamos-lhe uma meia alça, ou seja, uma outra colmeia, mas com metade das dimensões do ninho, com quadros também com metade da dimensão, cerca de 20 centímetros, e é nestes quadros da meia alça que elas vão armazenar o mel, porque têm o ninho cheio e também não tinham onde o guardar. A colmeia é fechada sempre com uma tampa que chamamos a tampa de agasalho, e por cima tem uma outra tampa em chapa para que a umidade não entre lá, porque também é prejudicial às abelhas. Para além do mel, produzem a cera, produzem o pólen, que também se comercializa, o própolis, a geleia real, que é o alimento base da abelha rainha e que também é utilizado em medicina. Portanto, estes são basicamente os principais produtos da colmeia. Sou a Sílvia Rodrigues, engenheira zootécnica de formação, técnica apícola já nesta associação há cerca de 11 anos. Aqui posso-vos mostrar alguns meios que nós temos, produzidos na zona da Serra de Sicó, não especificamente do Concelho de Ancião, mas da zona da Serra de Sicó. Começando pelas cores, temos o mel de rosmaninho, que é um dos meios mais claros, que este é um monofloral, produzido em toda a zona da Serra de Ancião. Temos o mel de alecrim, que é mais dali da zona da Serra de Alvaiazer, que é um mel que o de rosmaninho é tirado agora nesta época do verão. O de alecrim é um mel mais de inverno, ou seja, começa a ser feito pelas abelhas por volta de janeiro até março, mais ou menos, depois tem que ser retirado. O mel de eucalipto, que este é da zona de Soure, Pombal, é o mais predominante lá, que é um mel que cristaliza com muita facilidade e que também tem que ser tirado logo ali até abril, maio, porque também é o chamado um mel de inverno. Temos o multiflora, normalmente é o mel retirado nesta época do ano, fins de junho, julho, na maioria do ano, dos apicultores, e em zonas onde não se faz a tal produção de meios monoflorais, ou seja, este é o mel chamado da primavera e verão. Depois aqui temos um mel que não tem etiqueta, que é um mel de melada, que é um mel que vem das meladas produzidas dos carvalhos e dos sobreiros, e que é um mel de fim de verão, que é retirado depois ali cerca de fins de agosto e inícios de setembro. E aqui o último é um mel de medronheiro. Este já é muito velhinho aqui em casa, porque foi um ano atípico em que tivemos um verão muito quente, um inverno, peço perdão, muito quente, que foi o inverno de 2016-2017, depois deu origem aos incêndios, e nesse ano foi muito propício a tirar este mel de medronheiro. É um mel que não é agradável ao sabor, porque é um mel amargo, e que é feito entre outubro e novembro. Aqui temos pólen, que são estas bolinhas, que vêm agarradas nas patinhas das abelhas, e nós metemos umas armadilhas à porta das colmeias, que elas têm umas passagens mais pequeninas, umas portinhas mais pequeninas, em que ao passar têm que libertar as bolinhas. Mas elas são espertas o suficiente para, à medida em que começa a deixar de entrar, porque isto é alimento necessário para a criação e para fazer geleia real. E então, se começa a não entrar muito pólen, elas começam a fazer bolinhas mais pequenas. E então voltam a passar nas armadilhas. Daí que o apicultor só deve ter as armadilhas colocadas cerca de uma semana para retirar pólen, e depois tem que deixar abrir outra vez. As cores diferentes são porque são pólenes diferentes. Normalmente um mais cinzento é mais de silva, que é muito predominante agora nesta altura, e porque cada flor tem a sua cor de pólen. É quase indescritível como é que a abelha sai da sua colmeia à procura de alimento e pode deslocar-se vários quilómetros até. Quando encontra uma zona de produto abundante, regressa à colmeia e dentro da colmeia produz uma dança à qual já assisti. É interessante a avisar as suas colegas a que distância está a alimentação, a direção norte, sul, este, oeste, e as colmeias e as abelhas que estão na colmeia, sozinhas, através daquela dança, vão ter ao local à procura para ir captar o produto que lá está. É impressionante.